Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, aos estudos do nosso PET. Essa semana nós vamos para a semana 3, né, nós estamos no estudo da semana 3, e dando continuidade ao que a gente começou a ver na semana 1, na semana 2, perdão, nós vamos seguir no estudo das energias, tá? Então, hoje, o objetivo do estudo hoje é a energia potencial gravitacional. Né? Na semana 2, que foi na semana passada, nós vimos a energia cinética. Hoje a gente vai ver a energia potencial gravitacional, tá bom? Então, também é só essa partezinha, tem uma pequena fórmula, vocês vão ver que também não é complicado, tá? Então, dá para entender direitinho, mas qualquer coisa é só me procurar, beleza, gente? Vamos colocar nossa apresentação aqui, ó, para a gente começar a entender o que é essa energia. Vamos lá. Quando a gente fala, então, de energia, né, pelo que a gente falou na semana passada, eu tinha comentado com vocês que a energia, ela não é uma propriedade que se mantém no corpo, né? Ela é uma propriedade que aparece no corpo a partir de certas condições. A gente viu na semana passada que a condição para aparecer energia cinética era a velocidade. Aqui a gente tem que entender que a condição para existir energia potencial gravitacional, gente, é a altura, tá? Então, se o corpo está em uma determinada altura, começa a surgir nele o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Só que essa altura, ela tem que ser estabelecida em relação a certo referencial. Como assim, certo referencial? Vamos ver esse desenho aqui, né? Uma partezinha de uma montanha russa. Aqui está o nosso chão, nosso solo, né? Eu posso considerar o meu referencial aqui. Então, aqui a minha altura seria zero, certo? Toda vez que eu colocar esse H igual a zero, significa o quê? Que eu estou considerando referencial naquela posição. Ou seja, em relação àquele referencial, o corpo não tem altura nenhuma, ok? Agora, em relação a esse referencial aqui, ó, qual é a altura do corpo no ponto A? É essa altura toda aqui, ó, beleza? Que foi chamado de HA. Qual a altura do corpo no ponto C? Essa altura toda aqui, ó, que foi chamado de HC. Então, em relação ao nosso ponto, que eu adotei como referencial, a gente teria aquelas alturas. Então, os dois corpos estão em determinadas alturas, portanto, eles têm energia potencial gravitacional, beleza? Só que, vamos apagar aqui para a gente entender. Esse referencial, ele pode ser o que a gente quiser. Geralmente, a gente considera o mais fácil, né, gente? Mas, por exemplo, esse meu referencial poderia ser aqui, ó, poderia ser meu ponto C, certo? E aí, o que iria acontecer nesse caso? Quando o corpo estivesse no ponto C, ele não teria energia potencial. A energia potencial nele seria igual a zero. Por quê? Porque esse é o meu referencial de altura agora. E qual seria a energia potencial do ponto A? Seria uma energia dada em relação a essa altura aqui, ó, né? Esse pedacinho aqui. Então, eu iria medir só até o ponto C, que é o meu referencial de altura. Então, gente, essa questão da energia potencial, ela depende do referencial que você vai adotar. Aqui nesse exercício, se fosse um exercício, né, essa figurinha aqui, claro, gente, que seria muito mais fácil adotar o potencial aqui embaixo, porque eu já tenho as outras alturas, tá? Então, você sempre vai adotar o referencial de maneira a ser mais fácil para você resolver o exercício, tudo bem? Presta bastante atenção nisso, porque é você que vai ter que decidir qual que é o referencial, tá bom? Mas o que é mais importante aqui é vocês entenderem o conceito da energia potencial, que é sempre relacionado à altura. Se ele está em uma determinada altura, ele tem uma energia potencial, ok? E aí, como é que eu calculo essa energia potencial gravitacional, né? O cálculo da energia potencial gravitacional envolve essa expressãozinha aqui, ó, que é a massa, o M, né, que é a massa, vezes G, que é a gravidade,
vezes H, que é essa altura, tá? Ó, em relação ao nosso referencial, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, quais são as unidades dessas grandezas, né? A massa tem que ser dado em quilograma, tá? O G em metros por segundo ao quadrado e o nosso H sempre em metros, tá? Por quê? Porque aí a unidade da energia vai ser igual a da que a gente viu na semana passada, que é o joule, né? Esse J maiúsculo aqui, ó. Todas as energias têm a mesma unidade, tá, gente? Que é sempre o joule, que é o J maiúsculo, tá bom? Então, a energia potencial gravitacional, ela é dada dessa forma, relacionada à altura, tá? Relacionada à altura dos corpos, em relação a um determinado referencial. Se tiver essa altura, tem energia potencial gravitacional. Se não tiver altura, se ele estiver na altura igual a zero, não tem energia potencial gravitacional, tá bom? Então é isso que vocês precisam saber e aplicar a formulazinha. É tudo multiplicação ali, né, gente? É massa vezes gravidade vezes altura, tá bom? Então é isso que vocês precisam saber da energia potencial gravitacional. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é interessante também, esse desenho. É um trampolim de piscina, né? E aqui eu tenho, ó, uma determinada altura aqui, certo? E tem uma outra altura aqui, ó. Essas alturas podem ser os meus referenciais ou não. A gente sabe que, por exemplo, para chegar na superfície da piscina, vamos supor que a superfície da piscina é aqui, ó, né? Esse carinha aqui, ele tem maior energia potencial gravitacional quando ele está aqui em cima. Por quê? Porque a altura dele vai ser maior, ó. Se ele estiver aqui embaixo, a altura dele vai ser só esse pedacinho. Então, a altura dele diminuindo, vai diminuir a energia potencial gravitacional que ele tem. É um fato interessante, gente, é o seguinte: essa energia potencial gravitacional que a pessoa tem quando ela sobe nessa determinada altura é que possibilita ela adquirir velocidade para poder fazer o quê? Para poder cair nessa piscina, certo? Então a gente já viu saltos, né? Saltos olímpicos, coisas do tipo. O que acontece? A pessoa ela sai desse ponto, desse trampolim, e vai adquirindo velocidade até chegar na superfície da água, até mergulhar ali na água. Se não existisse essa altura, ou seja, essa energia potencial para a pessoa, não existiria velocidade. Então, o que acontece? Basicamente, a gente está transformando energia potencial gravitacional em energia cinética, que é a relacionada à velocidade. Isso acontece o tempo todo, tá, gente? Vamos pensar num arco e flecha. Um arco e flecha, certo? Nesse arco e flecha, o que acontece? Quando você puxa a flechinha aqui para trás, ó, você está dando energia potencial para essa flecha. E aí, quando ela solta da atração aqui do arco, o que vai acontecer? Ela vai adquirir velocidade. Adquirindo velocidade, ela vai adquirindo energia cinética. Esse processo de transformação de energia, gente, acontece o tempo todo, tá? Isso também é bem importante, ok? Beleza, gente? E aí eu fiz alguns exercícios do PET. Fiz o primeiro exercício, tá? Eles estão nas páginas 71 e 72, tá bom? Do PET. E o número 1 está dizendo o seguinte, ó. Um corpo de massa de 5 quilogramas é observado em duas situações. Número 1, movimentando-se com velocidade constante de 30 metros por segundo. Ok. Número 2, em repouso a uma altura acima do solo. Considerando que a energia potencial gravitacional no solo é nula, então o nosso referencial é no solo, certo? E que a aceleração da gravidade vale 10, qual deverá ser a altura h para que a energia potencial gravitacional do corpo na situação 2 seja igual à energia cinética na situação 1? Que é o que eu estou falando aqui com vocês, né? A transformação. Eu vou ter a energia cinética se transformando em potencial ou a potencial se transformando em cinética, tanto faz, tá bom? O que a gente vai fazer nesse exercício primeiro? Nós vamos calcular, gente, a energia cinética,
né? Então, vou calcular a energia cinética, ó. mv ao quadrado sobre 2. Eu tenho a massa, tenho a velocidade, né? Então, vou fazer o cálculo. Vai ficar 30 ao quadrado vezes 5 dividido por 2. Vai dar 2.250 joules, tá? O que eu vou fazer com esses 2.250 joules? Eu vou jogar agora na energia potencial, porque a gente quer saber em relação à altura, né? Então, a minha energia potencial vai ser 2.250 igual, como é que é a formulazinha da energia potencial? mgh. Então, m, que é a massa, g, que é igual a 10, vezes h, que é o que a gente quer. Então, vou multiplicar esses 5 vezes 10, que vai ficar 50h, né? Vou passar esses 50 dividindo. Então, 2.250 dividido por 50 vai dar 45 metros. Então, para essa velocidade de 30, a nossa altura tem que ser basicamente de 45, para que a energia cinética seja igual à potencial. Ok, gente? Vamos para o número 3. Olha o que está dizendo o número 3. Um vaso de 2 quilogramas está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa, de 0,4 metros de altura. Sendo G igual a 10, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então, aqui a questão é o seguinte, eu tenho o solo aqui, e acima do solo eu tenho uma mesa, certo? Essa mesa, ela tem uma altura de 0,4 metros. E aqui tem um trocinho pendurado aqui, certo? Um vaso de plantas, provavelmente, que está a uma altura de 1,2 metros da mesa, tá? Então, presta atenção nisso, ó. Eu posso considerar minha mesa como referencial ou o solo como referencial. Vai depender do que o exercício está pedindo. Ele quer o quê? Determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então, ele quer em relação aos dois referenciais, tanto a mesa quanto o solo. Como é que a gente vai fazer? Jogar na fórmula, mgh. Aí, o que vai acontecer? A massa é 2, a gravidade é 10, e qual que é a altura que o corpo se encontra até a mesa, né? Porque agora a mesa é o nosso referencial. Então, falou que ele está a 1,2 metros da mesa, que é essa distância toda aqui. Então, vou colocar aqui 1,2. Agora, é só multiplicar todos os termos. A energia potencial em relação à mesa vai ser de 24 joules. Agora, em relação ao solo, o que eu tenho que fazer, gente? Em relação ao solo, eu tenho que pegar em relação ao solo é isso aqui, né? É a altura total, seria isso aqui, ó. Beleza? Então, eu vou ter que pegar 1,2 e somar com 0,4, que tá aqui, ó. 1,2 mais 0,4, que vai dar 1,6 vezes 20, vai dar 32 joules, tá certo? Então, essa é a energia potencial em relação ao solo, tá certo, gente? Então, não tem muito mistério, é só aplicação de fórmula mesmo, né? E aí, agora vocês vão fazer os exercícios 2, 4 e 5, tá? Qualquer dúvida que tiver, gente, pode me procurar, pode me mandar mensagem, tá? Que a gente vai tirando essas dúvidas. O objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam, tá? Então, não precisa ficar envergonhado de perguntar nada disso, tá bom? Eu vou responder sempre quando puder, né? Mas na maioria das vezes eu respondo rapidamente, tá bom? Então, é só me procurar, tá certo, gente? Eu vou colocar depois a data da entrega dessa atividade da semana 3 vai ser dia 22. Aí depois, do dia 23 até o dia 28, a gente vai fazer a semana 4, tá? E depois, no dia 29, eu vou postar uma aulinha de revisão, porque a gente vai ter uma provinha, tá? Que vai estar disponível do dia 29, acho que até o dia 2 de maio, tá bom? E aí, depois a gente vai conversando sobre isso, mas só para vocês terem noção do que vai acontecer nas nossas próximas semanas. Tá bom, gente? Então,
Uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês.